Olá, bem-vindos. Mais um encontro sobre esse livro de Roger Olson, História da Teologia Cristã. Estamos dividindo, então, o curso em 2 semestres, cada um tratando mais ou menos de 1000 anos. E o capítulo que nos concerne hoje é o capítulo 14. Capítulo 15. Nós vamos ter que voltar no 14 e, na realidade, estender-nos até o 16. Então, nós temos um material ali. O problema é que no capítulo 15 ele vai tratar do assunto do Concílio de Calcedônia. E o título que ele dá é Calcedônia protege o mistério. Que mistério é esse? Né? E por que ele titula desse jeito assim, né? Protege o mistério? Porque Calcedônia não define nada. Calcedônia, se define alguma coisa, são limites do que não pode, são um quadrilátero, são 4 cantos que não podem ser ultrapassados, 4 arestas, que quem quiser que for fazer cristologia a partir de Calcedônia encontraria ali os seus limites. Estes limites, depois nós podemos analisar se são válidos ou não, mas ao assunto da matéria é entender o que Calcedônia está fazendo. Calcedônia está definindo, está defendendo, protegendo. São duas coisas diferentes. E por que chegamos a essa situação e por que eu preciso mencionar o capítulo 14 e por que eu tenho que ir até o 17? Tá? Até o 17, porque logo que você vira a primeira página, você encontra com Pelágio um resumo muito rápido de Pelágio. E o que Pelágio tem a ver aqui? E por que Pelágio vai aparecer apenas no capítulo 17? Bom, porque o livro, mesmo sendo um livro de história, aliás, como todo livro de história, né, ele vai buscar mostrar por assuntos, não é uma cronologia. Tá? Ele vai trazer o assunto, o que importa aqui. Então, como preparativo a Calcedônia, Olson menciona quem? Pelágio. Então, nós precisamos ir a Pelágio. Mas ele também vai falar do Nestório e vai falar de Cirilo. Então nós precisamos, este vídeo vai ser realmente curto para tudo que precisamos abraçar. E lembre-se, se você está assistindo este vídeo no YouTube, este é um vídeo de presente, é um resumo apenas. A aula acontece às quintas-feiras, tá? E tem duração de 1h30 à noite e é completamente remoto. Então eu lhe animo, se você não se inscreveu para o primeiro semestre, se inscreva para o segundo, porque é bastante bacana. Muito bom. Por que Pelágio é mencionado? Porque Pelágio, que nasceu na Grã-Bretanha em 350 e vai morrer um pouco antes do concílio, né? Ele tinha 423, eu tinha notado, mas estava na outra folha. Muito bom. Ele tinha a ênfase colocada na ação humana. Nós não podemos atribuir a Pelágio, a Cirilo e a todos os alexandrinos, por extensão, nós não podemos atribuir a dicotomia, talvez, que vai se apresentar mais para frente com Calvino e Arminio. Isso vai demorar séculos ainda. Nós ainda estamos no século V, então nós temos ainda muitos anos pela frente, 10 séculos por diante, para a gente chegar a se apresentar as circunstâncias para depois aparecerem, então, Calvino e Arminio em cena. Então, não é correto você pegar o que aconteceu muitíssimo depois e atribuir a Pelágio ou a Cirilo ou qualquer coisa assim, até porque as discussões são distintas. Então, ainda não estamos falando nesses termos. Mas Pelágio enfatiza demais na questão da intervenção humana na salvação, ao ponto que os alexandrinos enxergavam ali um certo perigo. Mas quem mais enxergava perigo, na realidade, era o bispo de Roma. Então, quando saímos do concílio de Éfeso, que era o concílio anterior, e vamos para o de Constantinopla, a situação é de que tanto Pelágio quanto Nestório tinham sido condenados pelo concílio. Mas houve uma condenação baseada assim na questão teológica
mas foi uma negociação política. E é aqui mais ou menos onde as águas começam a ficar turvas, não é aquela questão tão clara, vamos ver alguns episódios decadentes da vida dos concílios, justamente neste capítulo, e é onde nós começamos a distinguir que talvez a gente, tudo bem, nominalmente conforme, mas... Né? E por que eu estou mencionando isso? Porque ouçam lá no final deste capítulo, onde ele nos vai mencionar também a vida do reformador, de Lutero, e ele vai nos informar a respeito que, finalmente, Lutero simplesmente não está nem aí com a cocada, diz Deus sofre, fim. Né? E não acha nenhum problema em dizer que Deus nasceu, que Deus morreu. Esse é Lutero novamente lá, séculos adiante. Agora, o que eu estou tentando mostrar é que as questões na teologia, em especial na história da teologia, elas acabam ecoando, ressoando aqui e acolá. Não é uma coisa definitiva. Temos que voltar, então, nós falamos do capítulo 17, estamos no 15, nós falamos do 17, que vamos falar de Agostinho e de Pelágio, mas temos que voltar também para o 14, né? Porque nós tínhamos a Nestório e a Cirilo. E a grande questão que acontece aqui é distinguir justamente essa rixa entre Antioquia e Alexandria. E Nestório, nós já sabemos disso por causa da aula, mas vale recapitular, né? Assume o patriarcado em Constantinopla, simplesmente chega e... desculpa, estou verificando aqui... Isso. E em 428 ele se levanta e diz, olha, falarem de Maria Theotokos não vá. Maria não pode ser portadora de Deus, vocês podem falar de Cristotokos. E Theotokos era um termo muito querido por toda a cristandade, tanto dos alexandrinos quanto dos antioquenos, eles amavam. Em Constantinopla, no meio dessa coisa toda, chega Nestório, que foi colocado por Teodósio II lá, e diz, olha, sabe o que? Não, Theotokos não pode ser portador de Deus. Deus não nasce, que Deus é esse que pode ser chamado, que criatura é essa que pode ser chamada de Deus com 2, 3 meses? Né? Então, cria-se uma controvérsia a respeito disso, e que se começa a ver, e os alexandrinos tinham mandado espiões para lá, Cirilo tinha mandado espiões para lá, o que se começa a ver é justamente uma cristologia que é diversa, uma cristologia que disputa lugares, né, teológico-políticos ali na região. E onde que está a verdade? Onde que está a ortodoxia? Onde que está a retidão? Essas três coisas se encontram em algum momento, e esses são o que dá lugar aos concílios. Neste caso de Nestório e Cirilo, justamente essa disputa vai dar lugar ao concílio de Éfeso, que depois vamos chamar de Éfeso I, né? Por enquanto não houve outro concílio, então apenas Éfeso. Essa questão que Nestório enfatiza de que Deus não poderia nascer, Deus é divino, ele não nasce. Então, por mais que é uma coisa interessantíssima e muito lógica, né, porque Deus, sendo eterno, não pode nascer. Logo, chamar Maria Theotokos está errado porque Deus não nasce. Então, não tem um problema cristológico. Quem é Jesus? Desde o ponto de vista essencial. E a proposta de Nestório, basicamente, vai se encontrar de frente com as ideias de Cirilo, porque Cirilo, só um parênteses, os dois concordavam com a fórmula trinitária que vinha da Niceia, mas Cirilo, ele entendia que haviam atributos de Deus que se comunicavam ao homem, e o que está falando atrás disso é aquela velha ideia de Irineu do theosis, ou a deificação. Então,
ele se encontra nessa questão porque, ao final de contas, quem efetua a salvação? Né? Um homem cooptado por uma divindade esvaziado do seu livre-arbítrio? Né? Ou alguém moralmente apto, digno de ser elevado a tal posição, que toma as decisões acertadas, acaba sendo meio complicado. Né? Cirilo fala do Logos, é o Logos quem decide. Então o Jesus Cristo do Cirilo também é meio complicado, porque é um homem que a vontade meio como que ele foi extraída, ele não chega a esses pontos, porque quem chegou a esses pontos foi Apolinário, Apolinário caiu fora, né? Na realidade caíram com ele fora. Então, eles não chegam a negar a divindade divina, a divindade do Filho de Deus, a divindade de Jesus. Mas as propostas, elas são antagônicas e necessitam de uma vazão. Tá? Na mente de Nestor, o único ser não podia ser plenamente humano e plenamente divino ao mesmo tempo. Tá? Então, há um conflito aí e precisa chegar a uma conclusão. As coisas avançam. Houve pregação de cartazes, por exemplo, em que pessoas anonimamente, várias cidades de Alexandria, eles acabam colando cartazes com dizeres de Nestório e ao lado dele frases de Paulo de Samosata, que já tinha sido condenado, né, 200 anos antes. Né? E essa coisa é acompanhada por um intercâmbio de correspondência entre Cirilo e Nestório. Há quem diga que, se eles tivessem tido mais tempo, talvez eles tivessem entendido. Porque as ideias, às vezes, parecem como que são pedaços de... que se combinam. Uma coisa mais ou menos assim. Ao mesmo tempo, fica muito complicado acompanhar as ideias, porque eles vão mudando ao longo do tempo. Então, nas cartas, no intercâmbio, eles ora vão para um lado, ora vão para o outro, né? E acaba ficando, então fica meio dúbio, né? Até para explicar fica meio complicado, você tem que pegar um trecho. Agora, uma das coisas, e Olson traz muito bacana, são os desafios. Né? Por exemplo, Nestório tinha diante de si, diz Olson, o desafio de Cirilo e seus seguidores. Como vocês podem dizer que Jesus Cristo, consubstancial, homousios, lembra lá do Concílio de Niceia, com Deus e com os seres humanos, se declaram que ele era completamente humano? Não dá. Né? Então, ou ele chega a ter uma mesma substância com Deus ou com os humanos, mas as duas coisas ao mesmo tempo não dá, porque senão nós estamos inclusos nas gerais da lei, nós também somos divinos, né? Alguma coisa assim. Né? Por outro lado, Nestório faz um desafio a Cirilo, e por extensão a todos os alexandrinos, que é assim mais ou menos: como vocês podem dizer que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, se vocês negam que ele era uma união de duas naturezas diferentes? Então, aqui nós conseguimos então ter um divisor de águas. Para Cirilo, são duas naturezas que se juntam e conformam uma única nova natureza, né, que é a de Jesus Cristo. Tá? E do outro lado, Nestório diz: não, não, isso aí não. Tá? Levados os dois às suas consequências lógicas, os dois vão acabar em heresias, tá? Os dois vão acabar em coisas ruins. Tá? Se a gente segue a sequência lógica disso, nós vamos ver o que acontece com um que seguiu as sequências lógicas, que é Eustáquio, justamente, né? Vai seguir mais para frente. Então, o que dá nisso? Que Nestório precisa acabar afirmando que Jesus, na realidade, é composto de duas pessoas. Lembre-se que foi ele que colocou a ideia do prosópon, né? Ou seja, de uma pessoa.
Então, não está falando mais nos termos de Niceia, está falando agora, acrescentando terminologia, dizendo que ele é uma pessoa. E ao fazer isso, como centro de decisões, como centro de afeições, ele coloca um problema muito grande, porque agora, em lugar de termos um Deus triuno, nós temos um Deus triuno com uma das pessoas que compartilha duas cabeças. Né? É muito complicado o que a Nestor está fazendo. Né? Então, com tudo isso que estava acontecendo, né, ele acaba, então, propondo uma tal de sinfateia, que perdão, sinafeia, isso, tá? Que essa união que Nestório propõe chama de conjunção. Essa é a melhor tradução que nós temos ao latim, depois ao português, né? Que é o que ele propõe. Então a gente consegue dividir a ideia e depois acaba sendo que fica uma coisa muito misturada de novo. Né? Mas seja como for, a ideia de Nestório ainda é pior que a de Cirilo, porque a de Nestório propõe dois centros de pensamento. A de Nestório é menos... ia usar a palavra complicado, mas não sei, talvez mais aceitável, porque ele propõe a absorção da pessoa humana de Jesus por parte do Logos. Seria ele quem faria tomaria essas decisões. E isso, por aí, vamos encontrando um caminho. Então, ele coloca aqui, o Olson faz um resuminho muito bacana. A unidade de prosopon baseia-se no fato de que o prosopon do Logos faz o uso do prosopon da humanidade de Cristo como um instrumento, um órgão. A totalidade é a união das duas naturezas, de um elemento e outro invisível. Então, essa conjunção de naturezas de Nestório, né, acaba indo por outro caminho e chegando numa saída muito parecida à de Cirilo. Mas Cirilo não lhe nega o livre-arbítrio. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos ver por que isso é importante. Com tudo isso, a que se chega? Nós chegamos, então, ao concílio de Éfeso, em que Cirilo é a contraparte de Nestório. O Olson faz um resumo dizendo assim: segundo Cirilo, a união entre a humanidade e a divindade da única hipóstasis, subsistência do Logos, era tão forte que devíamos falar de uma só natureza depois da união. Em outras palavras, não seja possível falar conceitualmente de humanidade e divindade de Cristo como duas fiseis ou naturezas divinas. Na realidade, a união na encarnação torna-se uma só natureza. O dito. Você pega as duas ideias e acaba sendo complicado, porque o assunto é complicado. Tá? Então, Nestório fala da junção, ou conjunção, tá? E Cirilo vai acabar falando de uma só natureza após a união. Tá? Então, onde está a distinção? Para Nestório, essa conjunção iria se dar mais adiante do que na concepção. Para Cirilo, essa união acontece no ato da concepção. É ali que está essa união. São duas naturezas antes se juntam. E o que vem depois são respostas a esse dilema. Tipo, se junta, quem que decide? Tá? Quanto que se junta? Porque ao juntar-se, na ideia deles, e lembre-se que o tensor que nós estamos tendo aqui é o Deus imutável dos gregos, né? Então, se juntam, então, e Deus não muda, então quem que muda? O homem. Mas se o homem muda, como que eu posso ser salvo? Né? Então, Jesus, na visão de Cirilo, não é mais um exemplo a ser seguido, e sim o Salvador. Tá? Vai uma dica para quem enfatiza muito Jesus como modelo. Né? Então,
Jesus é o Salvador, porque ele intervém de pura graça na vida humana e, a partir daí, o resgata dessa união acontecida. Mas não há mudanças de natureza, não há mistura. E isso que Éfeso vai acabar levantando. Pelo outro lado, lembre-se que Apolinário tinha sido condenado por causa de que, para ele, em termos matemáticos, 2/3 da humanidade de Jesus seria humana e 1/3 seria divina. Esse 1/3 que define. Tá? Mas Cirilo não chega nessa questão. Né? Cirilo não chega nessa questão. Cirilo levanta a questão e deixa quieto. Do outro lado, o que Nestório propõe era o adocionismo mascarado. Ou seja, essa heresia já tinha sido condenada muitíssimos anos antes. E então Cirilo tinha um elemento de trás. Por que duas ideias tão similares, então, precisam de uma definição? Bom, com mais tempo, eles dois poderiam ter se entendido. Eles dois. Esses dois teólogos. Com mais tempo, eles poderiam ter elaborado uma coisa melhor do que acabou acontecendo. Mas haviam pressões de ordem política também. Enquanto tudo isso está acontecendo, em Antioquia, quem que foi residir lá? Pelágio, que era que estávamos mencionando agora há pouco. Então, o argumento de Pelágio tinha a ver com o livre-arbítrio do ser humano, e novamente eu insisto, não estamos falando na discussão posterior daqui a muitos séculos. Tá? Mas a questão de que o homem poderia decidir por si mesmo, de alguma forma, participar nessa salvação, mas não encontro palavras para expressar a ideia de Pelágio. Essa participação é efetiva, não é somente decisiva, mas de decisões, senão que é efetiva, é eficiente. Então, nós voltamos ao evangelho moralista com Pelágio, tá? Em que uma pessoa moralmente, ele, sem o auxílio de nada, ele pode. Por que isso é tão importante? Por que ele estava na Antioquia? Porque ele não estava achando, ele vinha da Grã-Bretanha, não estava achando lugar nos outros onde se amparar. E se ampara na Antioquia. Porque os antioquianos viram essa questão e acharam, olha, não está tão diferente do que a gente acredita, não. Pode vir para cá. Por quê? Porque eles estavam preservando a ideia justamente desse livre-arbítrio do ser humano, não mais do ser humano Jesus Cristo, mas do ser humano todos nós. Tá? E era isso que Pelágio entendia. Essa questão, quando chega no concílio de Éfeso, Cirilo precisa condenar a Nestório. Agora estamos falando de política, aquela suja mesmo. Tá? Cirilo precisa condenar a Nestório. Tá? Eles tinham ficado com problema lá da Theotokos, tá? E outras questãozinhas. Né? E ele negocia com o bispo de Roma para que Roma estivesse junto de Alexandria. A representação de Roma ia trabalhar em bloco com Alexandria. Você acha que negociações políticas são novas? Não. E a negociação acontece ao ponto que, esse toma lá acontece ao ponto de que Roma diz, tudo bem, nós vamos condenar a Nestório, mas vocês vão nos ajudar a condenar a Pelágio. Dito e feito, não se fale mais, deixa o concílio acontecer, naturalmente deixa rolar, nos últimos minutos do segundo tempo, por falar assim, simplesmente isso se resolve rapidinho, e Nestório é exilado, Pelágio também, as duas heresias são jogadas fora. Por que é interessante mencionar isso? Porque a gente atribui a intervenção do Estado, e isso é verdade em Niceia, aos males dos concílios. Teodósio II era partidário de Nestório. Então, dependendo de como você lê, você entende que o que os bispos estão fazendo é se contrapondo ao poder terreno, numa interpretação muito literalista do reino. E eles se juntam, em certo sentido,
em contrapartida, em contraposição ao que Teodósio II queria. Teodósio queria simplesmente, ele tinha colocado na história, ele queria que as coisas continuassem por esse caminho, ele era partidário da teologia antioquiana, né? Então, estava para ele tudo ok, mas para os outros não estava tudo ok. Muito bom, se você participou da nossa aula, você sabe de que tem muito mais coisas, que essa questão da distinção entre Nestório e Cirilo é apenas a ponta do iceberg, tem muito mais e muito interessante. Reduzir tudo ele a uma questão política não é justo. Tá? Então, aí que está a chamada para a aula. Para 440, nós estamos indo e voltando na data, né? Então, estamos tentando passar do concílio agora de Éfeso, e para 440, diz Olson, para ser um cristiano católico e ortodoxo, era necessário crer que o Salvador tinha uma mente humana e uma mente divina, mas que não eram duas pessoas. Tá? Então, como que se chega a essa situação? Não era por acaso Cirilo o vencedor que propunha que era uma só natureza, sem chegar na ideia de conjunção, era uma só natureza depois da união? Tá? Haviam duas naturezas humanas, mas havia somente uma depois da união. Como que se chega na salida do concílio isso? Muito bom. Se você volta a folhinha e você vai ficar sabendo de como que esse concílio finaliza. Porque esse concílio, além do Polúnio para declarar em hereges a Pelágio e a Nestório, ele também precisa de negociar, de trazer as duas partes, Antioquia e Alexandria, de estabelecer uma solução negociada. E o que Olson nos traz de modo típico, o imperador não gostou do cisma e pressionou todas as partes a chegar a um acordo. No entanto, as conjunções apoiou a decisão do concílio de depor Nestório, e este foi mandado ao exílio depois que João, bispo de Antioquia, concordou com a solução sob a condição de Cirilo concordar em afirmar a fórmula de duas naturezas para a cristologia ortodoxa. Então Cirilo negocia por duas partes, por dois lados. Com uma, por um lado, negocia com Roma e por outro com Antioquia. Com Roma, negocia a deposição de Nestório e junto à colação de Pelágio, que não era uma preocupação dele neste momento, era só um argumento. Está vendo? Eles acobardam Pelágio porque eles concordam. Tá? E do outro lado, ele teve que negociar com Antioquia. Antioquia disse, tudo bem, vamos chegar a um consenso, mas Cirilo vai ter que aceitar que são duas naturezas. Cirilo aceita. Cirilo aceita, não negocinho, tá? Concordou e Olson nos diz relutantemente. Por quê? Porque não era isso que ele bem pensava. O que ele pensava a respeito das duas naturezas é que eram sim duas naturezas, mas que havia uma só. Né? Ele não chega ao hibridismo, mas não chega porque não deu tempo. Não chega porque... né? Faltou elaboração, mas é uma conclusão quase que direta do assunto. Ele concordou descontando que as duas naturezas de Cristo não fossem divididas. Para Cirilo, uma distinção entre as naturezas é necessária, mas uma divisão é repreensível. Falar de duas naturezas é fazer uma distinção, mas em si não significa dividir. Só terá esse efeito se a intenção repreensível de dividir for associada a ela. Então, é o mesmo papel. Tá? É o mesmo trato para as duas partes. E aqui vem a parte não dita de Cirilo. Tá bom, contanto que não se divida, está bem. E aí, essa não dita acaba sendo assentada, mas na prática o que vai dar pé é a que a Antioquia depois comece a dizer que a cristologia deles é a ortodoxa. Consequentemente, não a de Alexandria. Isso vai dar pé a brigas posteriores.
Mas Cirilo era um homem de paz. Agora, ele se explica em 433, porque isso acontece em 431. Evidentemente que não estamos falando de pessoas muito superficiais no seu pensamento. Cirilo, ele tinha herdado dos alexandrinos, junto com eles, uma forma de pensamento muito mais investigativa, especulativa, aprofundada. Nós já falamos isso quando falamos da diferença entre Alexandria e Cartago lá atrás. Né? Os cartagineses eram muito mais pragmáticos, né, do que os alexandrinos. Mas o que nós vemos nessa questão é que as pessoas que tinham pensado junto com Cirilo, ajudado a formar o argumento, debatido até com ele, né? Cirilo é um homem polifacético. Por exemplo, uma das coisas que ele inventa é o conjunto de caracteres cirílico com o qual se escreve, por exemplo, o russo, né? Era um homem inserido em muitas áreas. Então, intelectualmente muito bem quisto. E quando ele chega a essa questão do concílio em Éfeso, 431, e ele volta, ele encontra que velhos amigos tinham acabado se sentindo traídos por ele. E agora, como que fazer? E aí, Cirilo defende o seu acordo com Antioquia em um documento reconhecido como Fórmula da Reunião, em 433. Então, ele insiste que as duas naturezas são distintas somente no pensamento e não ontologicamente, ou de fato. Né? É altamente improvável que os antioquianos concordassem com isso, evidentemente. Tá? Porque o que estava no papel dava para outra coisa. Né? Então, essa questão é como nós fazemos hoje. Por exemplo, a gente aceita a tricotomia do ser humano. Aos efeitos do estudo, é bacana dizer que temos corpo, alma e espírito. Mas na prática, né, se a gente começa a ir muito por aí, o que nos dá? Nos dá a questão da salvação apenas da alma. Né? Não, sua alma que vai para o céu. Gente, para, o que é isso? Não é. Calma. Temos outra tradição, nós vemos de outro lado. Né? O ser humano é todo, em conjunto, a coisa mais holística. Né? Então, essa fórmula da reunião é um documento que ele poderíamos pensar, então Cirilo ele se desfaz do concílio e diz, não, a interpretação é por aqui, porque realmente precisamos dividir para estudo, mas na prática é outra coisa diferente. Tá? Só que temos esse documento, e esse documento é assinado não somente por Cirilo de Alexandria, mas também por João, bispo de Antioquia. Então, é um documento complementar que mostra que realmente foi uma questão negociada e que eles tinham chegado a um acordo. Por isso aquela insistência de Olson lá no início do capítulo, se tivessem dado mais tempo a ele, talvez os dois tivessem entendido, Nestório e Cirilo. Aqui, João de Antioquia tinha entendido a coisa, né? Tinha negociado com ele e disse, olha, vamos colocar isso na resolução final, né? Ele negociou e está tudo certo. Então nós temos dois documentos, temos o Concílio de Éfeso e nós temos também a fórmula da reunião de 433. Muito bom, como que isso nos leva a Calcedônia?